dia a todos. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, estamos iniciando nosso encontro na evangelização, na Escola de Moral Cristã, rogando o vosso amparo por todos nós, todos os nossos lares, os lares dos nossos irmãos, que participam no Centro Espírita Meimei e que aos domingos recorrem a esta casa para o bom aprendizado, o aprendizado da vivência do Evangelho, os trabalhos, as tarefas cristãs, que todos nós temos a oportunidade de exercermos com base nestes ensinamentos. Fortalecei em cada um de nós a força necessária para prosseguirmos buscando os melhores acertos, para que sejamos mais amigos uns dos outros, mais fraternos, com mais esperança em dias melhores. Enquanto isso, que cada um de nós possamos fazer a melhor parte. Assim, agradecemos, rogando um bom dia para todos nós. Para os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao José Luiz. Bom dia a todos. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item 2 e 3, piedade filial. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra ainda um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Como vocês sabem, o nosso estudo aos domingos é dedicado especialmente às crianças, mas é claro que é útil a todos nós, aos adultos, aos jovens e aos idosos. E hoje, principalmente, nosso comentário estará voltado para toda a família. O item que nós lemos do Evangelho fala sobre honrar pai e mãe. Nós, filhos, e todos nós somos filhos, temos o dever de cuidar, de respeitar aqueles que estão conosco e que muitas vezes são responsáveis por nós. Não apenas o pai e a mãe biológicos, não apenas aqueles que nos deram a luz, mas sim todos aqueles que cuidam de nós. Como vocês sabem, nós estamos estudando a obra Nosso Lar, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E estamos adaptando as crianças com base nesse livro que foi feito com esse objetivo. Antes de falarmos um pouco sobre a história de hoje, nós vamos recordar rapidamente algumas coisas que foram faladas na semana anterior pelo Brínio.
ele contou com mais detalhes sobre uma conversa que André Luiz teve com Clarencio. André Luiz queria muito trabalhar na colônia Nosso Lar e também queria ver sua família. E ele, que era médico na terra, achava que ele seria médico ali. Mas ele percebeu que a medicina no plano espiritual é muito mais complexa, é muito diferente da medicina que nós temos aqui. E quando ele vê Clarencio conversando com uma outra mulher que queria muito ajudar os filhos, mas que não estava se dedicando corretamente ao trabalho, ele percebe que naquele momento ele não deveria pedir por um trabalho específico. E aí ele pede para Clarencio qualquer trabalho que seja. E Clarencio, muito bondoso, explica para ele o valor do trabalho. Ele até dá um puxão de orelha no André Luiz a respeito dos deveres que ele tinha. Ele fala que apesar de André Luiz ter sido médico e não ter sido um médico ruim, ele poderia ter feito muito mais pelos outros. E ele precisaria conquistar muitos méritos para trabalhar como médico ali em Nosso Lar. Então André Luiz se dispõe a fazer qualquer trabalho e Clarencio atende ele. Clarencio diz que ele poderia sim trabalhar, inclusive auxiliando aqueles enfermos que estavam ali em Nosso Lar. André Luiz volta para o Ministério do Auxílio. Nós comentamos há alguns dias atrás a respeito dos ministérios, que são locais que são responsáveis por tomar conta da cidade de Nosso Lar, e André Luiz estava no Ministério do Auxílio. E ele estava muito triste, porque ele sentia uma saudade muito grande da sua família, que ele não via há muitos anos já. Então Lísias, que sempre foi um grande amigo dele, o tempo todo estava ao seu lado, amparando, conversando com ele, tentando dar ânimo a ele. E ele entende, André Luiz, que se ele não foi levado para ver a sua família ainda, é porque ele não tinha condições para isso. Ele passa a ser um pouco mais compreensivo. Agora, trazendo isso para a nossa vida, vamos pensar, será que nós somos compreensivos na situação em que estamos? Será que nós estamos prontos para aceitar o lugar onde Deus nos colocou, as pessoas que Deus colocou ao nosso redor? Será que nós reclamamos muito da nossa vida? Nós precisamos ser mais compreensivos, mais pacientes e, acima de tudo, trabalhar mais. E André Luiz começa a entender isso. Então ele passa a fazer algumas reflexões. Ele passa a pensar mais sobre como é importante a vida que nós temos aqui na Terra, como nós temos que dar valor a tudo que nós temos aqui, as pessoas que estão ao nosso redor, a situação em que nós vivemos. Ele começa a valorizar também os trabalhos que ele considerava pequenos, porque ele, como médico, deixou de fazer muitos trabalhos que ele achava que eram pequenos. E ali em Nosso Lar, ele iria precisar desses trabalhos, que seria, por exemplo, uma limpeza, um trabalho na limpeza, um trabalho de ajuda a alguém que precisa. Muitos de nós não damos o valor que esses trabalhos têm, mas nós precisamos reconhecer que eles são muito valiosos. Um dia, Lísias entra no local onde ele estava e diz que tinha uma surpresa muito grande para ele, que alguém muito especial tinha vindo fazer uma visita para André Luiz. Naquele momento, ele já sabia quem era. Ele já diz, é a minha mãe, ela veio me visitar. E realmente era a mãe dele. Quando ela entra no lugar onde André Luiz estava, ele fica muito feliz, porque ele não via sua mãe há muito tempo. E ele fica feliz de forma exagerada. E a primeira coisa que ela fala para ele é justamente sobre o quanto a alegria em excesso faz mal. Zé Luiz, mas como assim? A alegria não é algo bom? Sim, a alegria é algo bom. Só que a alegria verdadeira, ela é equilibrada. Quando nós nos desequilibramos, achando que estamos muito alegres,
isso nos faz mal. E ela dá esse alerta a André Luiz. É muito bom que nós estamos nos vendo, estou muito feliz em te ver, eu não vi a hora de te ver, mas vamos ter equilíbrio e não vamos exagerar nas emoções. André Luiz então fica um pouco mais calmo e eles começam a conversar. E aí ela fala que queria muito ver ele, ela diz para que ele fosse forte e seguisse em frente, que ele com certeza estaria amparado, que ele trabalhasse, e os dois começam a conversar. Naquele momento, André Luiz fica muito triste, ele sente uma tristeza, porque ele começa a lembrar de muitas coisas que ele havia feito durante a sua vida que haviam magoado a sua mãe. Mas a sua mãe, que já era um espírito mais elevado, ela sempre diz a ele: não fique assim, deixe isso para trás, você está agora num caminho muito bom e é isso que importa. Agora vamos parar de novo e vamos refletir. Será que nós estamos sendo os filhos que nossas mães precisam, que nossas mães merecem? Será que nós estamos dando desgosto à nossa mãe? Será que nós estamos fazendo muitas coisas que estão contrariando elas? Porque as mães, elas são as pessoas que mais nos amam. As mães, aquelas pessoas que cuidam de nós, que fazem o papel de mãe. E nós temos que valorizar essas pessoas. Será que nós estamos valorizando as pessoas que são mães em nossas vidas? Porque nós muitas vezes vemos as mães como uma pessoa chata, uma pessoa que fica nos corrigindo, que não deixa a gente fazer o que a gente quer. Só que a mãe, ela sabe o que ela está falando. A mãe já viveu muito mais do que nós. Ela já fez coisas e sabe das consequências. Sempre que uma mãe corrige o filho, é porque ela sabe que se ele continuar fazendo aquilo, ele pode ter consequências ruins na sua vida. Vamos entender mais as mães, vamos escutar mais as mães. Naquele momento em que os dois estavam juntos, a mãe de André Luiz também começa a refletir sobre o papel que as mães têm na vida dos filhos. E ela reconhece que muitas vezes a mãe tem dificuldade em aceitar as falhas dos filhos. Como a mãe nos ama muito e nos quer bem, muitas vezes ela deixa de ver coisas que fazemos que não estão tão corretas. E muitas vezes elas não aceitam quando nós erramos, quando alguém conta algo que fizemos. Então ela pensa que as mães também precisam enxergar mais os filhos, ver aquilo que os filhos precisam, estar presentes dos filhos juntamente com os pais, com os outros parentes. Os pais também têm um dever muito grande, tanto quanto a mãe. Nós não podemos, como pais, achar que as mães têm mais responsabilidade nos filhos do que nós. Eu estou falando das mães porque na situação de André Luiz, ele se encontrou com a mãe. Mas eu estou dizendo a todos nós que somos responsáveis por alguém. É muito importante que a gente pense nisso. Naquele momento eles voltam a uma conversa saudável. Ele diz como deve ser bonito o lugar onde a senhora vive, porque a mãe já estava em um lugar melhor do que o que André Luiz estava. A mãe já tinha mais méritos que André Luiz. E inclusive vocês vão ver que André Luiz foi resgatado daquele lugar triste em que ele estava, o umbral, graças à sua mãe. A sua mãe pediu muito para que ele fosse resgatado o mais rápido possível. E ela auxiliou muito ele. Ela sempre esteve auxiliando, como todas as mães fazem. Então vamos escutar as mães agora, para que nós não precisemos depois que elas nos resgatem em nenhum lugar triste, para que nós possamos ir juntos para os melhores lugares que existem. André Luiz e sua mãe continuam a conversa e chega um certo momento que André Luiz pergunta sobre o seu pai. Mãe, e o meu pai? Onde ele está? Por que ele não veio me ver também? O que será que sua mãe respondeu para ele? Isso o Brinel vai contar para vocês na semana que vem. Então não percam a continuação da história. E mais uma vez,
Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa semana.